Mais um episódio do Qualitar em Foco e hoje eu tô com dois especialistas aqui, o Dr. Johnny Soares, gente, direito da saúde. Olha só, você sabia que tem muitos direitos aí que talvez o seu plano não cobre? Ou que talvez você esteja com uma doença e tem direitos que você nem imagina que possa ter. E vamos falar de lipedema? Olha aqui, hoje eu estou também com a Dani Moreira, Daniele Moreira, nós chamamos ela de Dani, fisioterapeuta, e ela é especialista, né, no tratamento do lipedema. E olha só, hoje você pode tirar todas as suas dúvidas, vai conhecer um pouco mais sobre essa doença. Sejam bem-vindos, Dr. Johnny Soares e Daniele Moreira. Obrigada. Gente, que honra estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos. A Prazer honra é é meu. nossa, né, Johnny? E olha, eu primeiro vamos descobrir o que é esse lipedema. É frescura? É vaidade? É uma doença? É uma doença, Andréia do céu. É uma doença que não é nova, mas para o público hoje é nova. Ela não era considerada muito uma doença. Era aquela mulher da coxa larga, da canela grossa, da celulitezinha bem mais aparente, daquele quadril, a moça da anca larga, né? Era assim que a gente tratava. Mas que incomodava e incomoda muitas mulheres. Então, ela buscava inúmeros tratamentos estéticos sem respaldo médico nem dos outros profissionais. E a efetividade dos tratamentos propostos até hoje não eram tão satisfatórios porque ela não era tratada como uma doença. E como uma doença, ela tem que ser tratada de vários âmbitos, não somente estéticos, e sim alimentares, cuidados médicos e muitas vezes cirúrgicos. Não, e eu cheguei, sério mesmo, várias pessoas, a gente falou, arrumaram um nome para celulite. Isso, é o que tá todo mundo falando. Arrumou um nome para celulite, porque é celulite, gente, isso aqui é celulite. Mas e aí, celulite. qual que é a diferença, Dani? Muito grande. A celulite é uma falta de circulação, é um acúmulo ali de líquido que muitas vezes está ligado à parte hormonal. Na mulher ela é muito aparente, nos homens também tem, mas na mulher muito mais aparente. E com os tratamentos estéticos, com uma boa alimentação e exercício, ela vai embora. Diferentemente do lipedema. O lipedema hoje é considerado uma doença genética também, que passa de mãe para filha, para neta. Tem que CID. Tem CID, inclusive, né? Tem CID, agora sim, né? Tem CID, então é uma patologia, é uma doença. Que passa de mãe para filha, é genético, e é um acúmulo anormal, exacerbado de células de gordura em certos pontos do corpo. Principalmente onde? Coxa e pernas. Gente, como que nós mulheres sofremos com celulite? Ai, a gente sofre, né? Incomoda. Incomoda. E agora saber que já é um problema da sua saúde, né? Então quer dizer que já afeta realmente a sua saúde. Às vezes a gente nunca levou tanto a sério, né? E é muito sério isso, porque a mulher que tem o lipedema, quando ela está na sua juventude ali, aparece realmente a celulitezinha. Adolescente, eu tenho um pouquinho mais de celulite, a perninha um pouquinho mais grossa. Só que isso, a longo prazo, gera vários problemas, como flacidez, porque a quantidade de gordura anormal no lugar, ele também causa um problema circulatório. Então, é uma pele que não tem uma oxigenação adequada da parte circulatória, devido a essa camada grande de gordura. E logo depois vem a gravidez, que isso piora muito mais. E se não for muito bem cuidado, muito bem zelado e muito bem acompanhado, ela pode evoluir até um caso mais grave, que aí a gente chama de linfedema, que é realmente a lesão dos vasos circulatórios sem reversão. É aquela pessoa que do tem lipedema, a parte mais grave seria o linfedema. Isso. Gente, olha só. E o linfedema é uma doença crônica sem muita coisa para ser feita. Aí já é o caso mais grave mesmo. Que é aquelas pessoas que têm aquela perna bem grossa, que a gente antigamente chamava de elefantíase, que era
bastante É grossa de cima e embaixo. de cima e assim. embaixo, essa Parece que mesmo. a coxa é a mesma coisa da canela, assim, tá junto, não é isso? Tá. E o desconforto da pessoa é enorme, né? A gente fala da parte estética, celulite e tudo mais, mas não é só isso. É um desconforto geral. É aquela mulher que tem dor nas pernas constante. Quando o lipedema ele é inicial, é aquela dor na perna no fim do dia. Então, você chega no fim do dia, você está com a perna cansada, está dolorida, a canela já está um pouco mais inchada, a coxa mais dolorida, a palpação. Mas aí você deita, põe para cima, no outro dia tá legal. Quando ela vai evoluindo de graus, você já amanhece com a perna inchada, já amanhece dolorida. Então, os principais sintomas, o que você já começa, peraí, dá uma alerta que é o lipedema. É a dor, é o cansaço no final do dia, que às Isso. vezes se confunde muito, achando que é só uma circulação. Isso, e muitas vezes não é. São pessoas que têm esse cansaço, vai ao médico e ele fala, ó, a parte circulatória tá ok. Vamos pôr uma meia. Mas só a meia não tem um bom resultado inicial. Mas não é só isso, né? Porque ela ajuda na parte circulatória, mas todos os outros fatores, que é a camada de gordura inflamada, ela não tem ação nenhuma. Tá, e qual outro sintoma que nós podemos falar? Nós falamos aí da dor, né? Afora o visual, que bate o olho, a gente já sabe que né? Que esteticamente incomoda todas as mulheres. Isso. Né? Qual um outro sintoma que você pode ficar atento aí aos sinais que é o lipedema? Essa gordura exacerbada, ela causa muito atrito e fragilidade capilar. Então, é aquela mulher que, do nada, aparece com roxo na perna. Fala, nossa, mas eu não bati. E tá roxo. E às vezes, manchas grandes. Ah, mas eu palpo aqui, ó, não tá doendo. Eu não bati, eu não lembro de ter batido. Então, é aquela pessoa que vai aparecendo uns roxos na perna, além dos outros sintomas. E o roxo é aquele roxo que não dói, que você não fala Que assim. não dói, não é de batida mesmo, né? Tá. Então são sinais de alerta. São sinais de alerta. Dani, gente, eu chamo Dani porque a gente já conhece a Dani Moreira, ela que é fisioterapeuta e você é referência na nossa cidade. São alguns anos aí. Né? Fala um pouquinho de você, antes da gente falar de tratamentos e ir para essa parte também do direito da saúde, né? Junto com o Dr. Johnny. Fala um pouco sobre você para nós. Daniele Moreira, fisioterapeuta, sou há mais de 20 anos, né, entregando a idade. Referência na nossa cidade de Franca. Trabalhando em Franca. E eu trabalho muito com a reabilitação da fisioterapia em ortopedia e traumatologia. E conjuntamente eu sempre amei a estética, né? Porque eu acho que a estética casa muito a reabilitação também, não somente a parte da beleza do corpo humano, né? E há alguns anos eu venho percebendo que é um nicho de mercado que não tem uma profissional com um olhar voltado para reabilitação e estética. Então hoje, praticamente é isso que eu trabalho, com mulheres grávidas, porque é uma reabilitação principalmente para lipedema, para poder evitar lesões do sistema linfático, não somente melhorar aquele inchaço de grávida. Então, é uma prevenção para doenças que podem aparecer pós-gravidez. E hoje você atende todos os tratamentos estéticos e, como uma fisioterapeuta, é o que ela falou, ela pensa na reabilitação. Isso. E conhecer, né, o nosso corpo humano, conhecer cada detalhe, isso faz toda a diferença de você ser tratado por um profissional também, né, Dr. Johnny? É muito importante. Eu percebi, assim, ao longo dos anos, que chegava muitas pacientes para mim com lipedema, que foi fazer um tratamento estético agressivo, e isso também é um grande problema, porque o lipedema tem essa fragilidade capilar e um aumento exacerbado dessa gordura. Se você faz um tratamento estético que estimula a perda muito rápido dessa gordura, você pode causar um efeito rebote. E aí, inicialmente, vai ter um visual legal, estético, mas posteriormente aumenta mais ainda o lipedema, podendo elevar o grau de comprometimento. Olha. Então, uma drenagem é indicada, uma modeladora agressiva não. E muita gente confunde, por quê?
Na celulite, a modeladora, a massagem modeladora, um pouquinho mais agressiva, tem ótimos resultados. No lipedema, não. Ele piora ao invés de melhorar. Nossa, e é visual, você já sabe que é lipedema Já. ou precisa de fazer algum exame? O diagnóstico hoje, ele inicialmente ele é clínico, Porque mas dá- dá por- para se aprofundar Porque através às vezes de... a gente confunde com a celulite. Confunde, Com a não. celulite, que é muito parecido. A hora que a gente vê as fotos, É. a gente fala, gente, mas é celulite. Não, não Mas é. com a clínica do paciente, durante a avaliação, você consegue entender esses fatores. De quando era adolescente, as primeiras celulites que apareceram, as dores na perna, o edema. Geralmente chega aquela paciente e fala assim, eu não consigo usar uma bota, eu tenho que mandar fazer uma bota de couro, porque a minha panturrilha incha muito, ela é muito grossa, não tem tamanho. Então, Não consegue subir o não zíper da bota. sobe o zíper da bota, tem que fazer de elástico. Então, com a clínica do paciente, eu consigo chegar num diagnóstico. E aí sim, muitas vezes encaminhar para o médico responsável, para os tratamentos responsáveis, né? Uma nutricionista, porque a gordura localizada, ela se inflama também através de alimentos. Tá. Então, cada pessoa tem um alimento gatilho que provoca mais ainda a inflamação daquela camada de gordura. Nossa. Lógico que tem alguns alimentos que eles são inflamatórios para o nosso corpo, né? Como laticínios, glúten, o trigo, né? São os embutidos, são alimentos chaves. Mas cada paciente é individual. Às vezes o que causa inflamação para mim não causa para o outro. Então, a nutricionista correta é interessantíssimo de se ter um atendimento e um tratamento para poder entender qual alimento te faz mal, para você evitar. Esse é um dos tratamentos do lipedema, não somente com a fisioterapeuta, né? Também com Descobrir outros profissionais. esse alimento para começar. Para começar. Aí você começa, então, com a nutricionista e com esses alimentos. E depois, qual que é o outro passo? Então, é conhecer o lipedema. Porque, por exemplo, o lipedema, pela fragilidade capilar, ele tem algumas coisas que não são legais para ele. Por exemplo, exercícios. Então, quem tem lipedema não pode fazer nenhum exercício de impacto. Então, quem tem lipedema não pode fazer esteira, não pode fazer corrida, não pode fazer jumping, que é aquele exercício que pula, step, pela fragilidade. Você lesiona mais ainda os seus vasos linfáticos, piorando a sua circulação. Em vez de melhorar, então, quer dizer, Piora. é muita coisa que às vezes a gente acha, né, que sabe, supõe. Isso é tão sério que a Daniele falou, que é muito comum as pessoas confundirem, até mesmo na primeira consulta, o lipedema com a obesidade. Isso. Também. E aí, ou às vezes se engana com o sobrepeso ou com a obesidade. E aí, até o diagnóstico, essa pessoa ela foi para academia, ela foi para CrossFit, ela foi fazer exercícios que ela não poderia fazer. Eu nem sabia que estava fazendo de forma errada. É por isso a errônea, né? importância da informação sobre o lipedema. De Né? buscar um profissional, né, para entender. Correto. Então, vamos falar de tratamento, porque tem casos gravíssimos aí, que nós vamos falar de lipedema, de chegar a ser um caso até cirúrgico, né? Mas vamos chegar lá ainda. Daniele, como que nós podemos falar? Alimentação, alguns exercícios que não se podem realizar, e aí? O que a pessoa pode fazer e qual o outro tratamento que tem aí? Passar por um médico especialista em circulação para entender Seria um vascular. Isso, para entender se ela já teve uma lesão mais grave do sistema vascular, do sistema linfático. Às vezes tem que se entrar com alguns medicamentos circulatórios. Obviamente, a utilização da meia é necessária para suporte, né? E alguns tratamentos estéticos, como a drenagem linfática. Ela é um tratamento de grande alívio e de retirada dessa sobrecarga, né? Vai resolver completamente? Não, porque o lipedema é uma doença crônica, você vai carregar ela o resto da vida. Você tem que fazer controle e prevenções. Então, a drenagem é um dos melhores tratamentos para lipedema, quando não chega ao extremo. Quando não chega ao extremo. Porque eu já ouvi, né, comentários que precisa até de cirurgia.
Precisa. Como o Johnny falou, algumas pessoas obesas que têm o lipedema passam por todo esse processo. Um processo de emagrecer, vai para academia, faz crossfit, faz corrida, não controla a boca, ansiedade, vai engordando. Só que isso vai conjuntamente estragando ali o seu sistema circulatório. E a obesidade aumenta muito a célula adiposa de gordura. Então, algumas pessoas desenvolvem aquele nódulo de gordura tão grande que sai para fora da pele, já viu? Alguns obesos, que é uma bola mesmo de gordura. E aí ele pode emagrecer, a gordura compactada ali, ela não sai mais. Ali somente uma cirurgia para retirada daquele nódulo de gordura que já está compactado. Aí não tem como. Como outras cirurgias também. Às vezes o lipedema incomoda tanto que tem a cirurgia que todo mundo acha que é só estético, mas não é, que é a lipoaspiração. Lógico que não a mesma de todo mundo, é uma lipoaspiração diferente, mas é um tratamento para segurar a evolução do lipedema. Tá, e você falou para segurar a evolução. Uma vez tem lipedema? Para sempre tem lipedema. É genético. Sério? Você carrega isso. Então não tem cura, falar. Você tem, Não tem você cura. tem que fazer então O controle. o controle com a drenagem, primeiro acertar a circulação. Primeiro diagnóstico. Diagnóstico. Né? Depois disso começa os tratamentos. E aí? Aí chega, como é que a gente vai fazer com isso? A maioria das mulheres vai querer resolver esse problema do lipedema. De cada 100 pacientes de lipedema, 99 são mulheres. Olha só. Então, é um problema, assim, majoritariamente nas mulheres. É uma doença com CID diagnosticado que afeta 99% das mulheres. Quer dizer, dos pacientes são mulheres. Então, esse é o primeiro passo. Agora a gente precisa do Dr. Johnny, que é aqui o especialista em direito da saúde, pessoal, para explicar para nós exatamente isso. Porque 99% das mulheres, como é que a gente consegue fazer essa cirurgia? A Daniele falou uma coisa, que são os graus. Então, por exemplo, eu tenho lá no escritório, a maior parte das mulheres que chegam até o escritório, elas já estão no grau, a gente chama de grau 3, que é os relatórios médicos, quando eu recebo, ela já passou pela fisioterapia, a fisioterapia manual, ela não surte mais efeito, porque foi agravado com alguma outra situação. É importante as mulheres entenderem que não é somente a meia ou não é somente a físio, é um combo. Isso. É a alimentação que a Daniele falou, Então, é a meia. E aí, quando nada disso funciona mais, o que resta é a lipoaspiração localizada. Isso é importante. naquele ponto. Porque de início, né, parece assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma lipo. Não, é uma lipoaspiração localizada para lipedema. Inclusive, em Franca, eu não tenho conhecimento que nós temos especialistas que façam esse tipo de cirurgia, porque é uma cirurgia plástica. Só que não é por ser uma cirurgia plástica que ela é uma cirurgia estética. É diferente. Gente. Então, essa diferença, que ela é crucial para a mulher poder conseguir o tratamento, é que muitas vezes ela recorre ou ao plano de saúde, ou até mesmo no SUS, ela recorre para fazer uma cirurgia plástica. Isso é quando o outro lado recebe esse pedido e fala assim, olha, é uma questão estética. Não é uma questão estética. É uma doença, tem o CID11, e esse CID ele precisa ser tratado. E não é com a lipoaspiração que ela vai se resolver. É como a Daniela disse. Essa lipoaspiração só vai trazer uma qualidade de vida melhor para essa paciente. Porque a alimentação, a nutricionista, ela vai ter que ser acompanhada sempre. Sim. O vascular para ver, né? Para cuidar também acompanhamento, sempre. A drenagem, A drenagem como preventivo. né? Como preventivo. E aí, como é que a gente consegue, o bolso nosso, como é que a gente consegue pagar tudo isso? Para você ter uma ideia, André, essa lipoaspiração ela pode acontecer mais de uma vez. Porque vai voltar, né? Ela Porque volta. Pode acontecer. Ela pode acontecer Em casos de graves, voltar. Sim. Mesmo você prevenindo. Mesmo prevenindo, e tem a Daniela vai poder falar até melhor do que eu, às vezes ela tem um lipedema que afetou a coxa, e aí depois vai para a panturrilha, e aí a lipoaspiração ela é localizada. Eu tenho que fazer uma vez, por exemplo, na coxa, depois eu tenho que fazer na panturrilha,
Eu preciso tratar isso Nos pontos onde aquela gordura, né? Aquela Desenvolve. desenvolve. onde desenvolve. Pode Porque ser ela vai braços desenvolver, é o que também, você falou, é. não tem cura, ela vai desenvolver em algum Vai lugar. desenvolver. E pode ser braços também. Pode. Braços também. Tá. Como é que hoje a gente consegue ter todos esses processos? Ó, vou precisar de uma fisioterapeuta, né? Eu vou precisar da nutricionista, eu vou precisar do vascular, eu vou precisar do cirurgião. Cirurgião plástico, Plástico especialista em lipedema. Especialista em lipedema. E eu vou explicar o porquê. A plástica comum, a lipoaspiração comum, ela piora o lipedema. Então, às vezes, a paciente que chegar para o Johnny num grau 3, às vezes ela já fez 3, 4 lipoaspirações que pioraram, agravaram o seu caso e Nossa. evoluiu para um grau 3, onde ela não sabe mais o que fazer. E aí sim é diagnosticada pelo médico, já cometeu todos esses erros e precisa de um profissional aí realmente correto. E geralmente ela não vai ter mais dinheiro para bancar isso sozinha, porque já bancou várias outras cirurgias. Então, hoje a Nossa. lipoaspiração da cirurgia para o lipedema é uma lipoaspiração que ela tem que ser feita com... se injeta muito líquido e entra com um aparelho vibracional para romper delicadamente essas células de gordura para que a cânula retire com o menos agressão possível. Por quê? Quanto mais agressão, mais inflamação. E a sensibilidade do lipedema é a inflamação. Então, se numa lipo comum gera-se muita inflamação por destruição tecidual, e aí ela tem inicialmente 1 ano, 1 ano e meio de beleza, e aí conforme o corpo vai se regenerando na inflamação, ela vai graduando ainda mais o lipedema e piorando. Então ela faz uma lipo, 2 anos depois ela está pior. Tem mais culote, mais celulite, mais gordura, como se ela não tivesse feito procedimento nenhum. E nesses casos, como é que é esse trabalho? Porque plano de saúde não cobre. Ele deve cobrir. Lipedema é um assunto que a gente está debatendo aqui hoje, mas ele veio à tona não faz muito tempo. Na verdade, assim, o lipedema existe há muito tempo, só que ele sempre foi confundido. Ele foi tratado errado, enfim. Que todo mundo pensava, celulite. Celulite. É o que eu falei assim, as amigas falam, arrumaram outro nome para celulite. E não é, e a gente está vendo que o negócio é mais grave muito sério. do que a gente imagina. As dores que a mulher com lipedema sente é totalmente diferente de uma dor que uma mulher com celulite sente. Então, e o pior, muitas vezes, quando ela vai fazer a solicitação para o plano de saúde, a negativa que ela recebe é que esse procedimento não está no rol da ANS ou, por se tratar de uma cirurgia plástica, o plano não cobre. E aí são 2 erros. Primeiro, o rol da ANS ele é meramente exemplificativo. Então, a ANS, que é a agência que regula ali a saúde suplementar, ela emite ali um rol que ele é exemplificativo. Eu estou falando o seguinte, ó, é o mínimo que você tem que oferecer para o beneficiário do plano de saúde, é isso. Isso é o rol da ANS. E a segunda é que é uma cirurgia plástica? É sim, só que é uma cirurgia plástica para um tratamento médico. E o tratamento médico, quem decide é o médico, não é o plano de saúde. Quem decide a linha de tratamento médico é o médico. Se o médico prescreve ali a lipoaspiração localizada para o lipedema, com a pessoa diagnosticada, e aí aqui a gente tem um rol de documentos. Essa pessoa, antes de chegar para a cirurgia, mesmo fazendo cirurgia plástica, ela tem que passar, inclusive, por psicólogo. Isso. Gente. Para fazer o tratamento com essa pessoa, para preparar ela para essa cirurgia, porque pode não ser só uma. E nós estamos falando, por exemplo, de uma cirurgia que ela vai deixar ela ali internada 3, 4 dias, dependendo da situação, para um pós-operatório. Então, ela precisa ser preparada mentalmente, psicologicamente, para realizar essa cirurgia. Então, é realmente um tratamento médico. Não é uma frescura, não é uma vaidade, como nós estamos falando aqui. Estamos falando de um tratamento médico como qualquer outra doença. Não é questão de estética. Não, Conversando com saúde. vocês agora, eu vejo que isso pode agravar e a pessoa não tem nenhuma qualidade de vida. E esse tratamento, como você disse, estão sendo negado. Ninguém está. No plano, eu não vi ninguém falar, eu consegui pelo plano.
Aí a pessoa bate na porta uma vez, não consegue, duas, e ainda bem que hoje nós estamos com um especialista aqui que pode ajudar, nos ajudar, né? Isso. Ajudar, porque são 99% das mulheres que têm o lipedema. E É um índice altíssimo, né? Altíssimo. é muito comum, Andréia, as mulheres recorrer a empréstimos, vender bens, Consórcios. para poder fazer esse tipo de cirurgia. Porque quando ela recebe a negativa, geralmente ela procura conhecimento. E é por isso que a gente está aqui hoje, para, vamos dizer assim, trazer conhecimento para a população. Porque quando ela não tem conhecimento, ela vai vender bens. Porque é uma dor que ela não consegue conviver com isso. Então ela precisa dar um jeito de sanar aquilo lá. E quando ela vai ao plano de saúde, a primeira coisa que ela tem é, olha, esse daqui é um procedimento estético, o plano não cobre procedimento estético. É como se fosse uma cartilha que nós estamos acostumados a ter. Só que o lipedema não é um tratamento estético. Ele é uma doença que precisa ser tratada. Então, num primeiro momento, vamos dizer assim, acontece esse tipo de situação. Às vezes eu recebo o paciente lá com um pedido de reembolso, quando ele descobre que ele teve a negativa e que foi abusiva. Então, aí o pedido é de reembolso. Para você ter uma ideia, hoje nós temos no escritório pedidos que somam na casa de R$150 mil, que essa pessoa pagou para fazer cirurgias, enfim, porque teve a negativa anteriormente. E a jurisprudência hoje, no estado de São Paulo e em outros estados também, reconhece que o plano de saúde tem que devolver todo esse dinheiro com correção monetária. Olha, entendeu? Que bênção. Que bom a gente poder ouvir isso, porque, olha, nós que somos mulheres, eu acho que não sei, né? Igual você falou, o homem não tem tanto lipedema, é 1%, 99% é mulher. A gente já tem que fazer várias outras coisas. Sim. Em cada faixa etária. O custo, acho que a mulher já tinha que ter uma situação aí na lei de cuidar da gente, né? Em todos os sentidos, porque não dá para separar, não é vaidade, é o que você falou, não é frescura, é uma doença. E para chegar a ter dor, é porque o lipedema chegou num grau máximo, avançadíssimo, né? Dói para sentar, dói para levantar. São mulheres que muitas vezes o próprio trabalho exige ela ficar muito tempo em pé. Então chega no fim do dia, ela está realmente com muita dor. Dor de chegar em casa e muitas vezes ter que tomar analgésico e não ter qualidade de vida, porque muitas têm que trabalhar. Chega em casa, não consegue olhar uma criança, ter um momento de lazer, nada, porque está com dor. Por isso que o desespero é tão grande e elas acabam, como o Johnny falou, vendendo bens, fazendo empréstimos para sarar aquela dor que incomoda ela diariamente. E que bom que tem o Dr. Johnny aí para buscar essa solução junto ao direito da mulher aí, direito da saúde, que nós temos esse direito, né, doutor? E isso, André, nós fazemos um trabalho preventivo, porque dependendo do grau do lipedema, eu já conheci pacientes que começaram a desenvolver trombose. É um outro agravo da doença, né? Nossa! O lipedema é sério. Só que a população hoje, ela tem pouco conhecimento sobre isso. E por isso que é importante estarmos aqui hoje. A Daniele trabalha, vamos dizer assim, nessa área já há muito tempo. Ela tem autoridade para falar sobre isso, porque nós temos os estágios do lipedema. E muitas vezes, como confundido, por exemplo, antes de vir para cá, eu estive com uma médica e quando eu falei para ela sobre o assunto, ela falou, mas o plano de saúde ele tem que custear a cirurgia de lipoaspiração localizada do lipedema? Eu falei, sim. Ela falou, não, eu trabalho para o plano de saúde, a orientação que a gente tem é que não cobre. Essa orientação, ela vem de cima, vamos dizer assim. E muitas vezes o médico replica aquilo. Replica de uma maneira negligente, inclusive. Porque está errado essa orientação. Então, o plano de saúde, ele deve custear todo o tratamento médico prescrito. Isso é indiscutível. Se ele não custear e essa paciente tiver que fazer um procedimento por fora, de maneira particular, o reembolso ele tem que ocorrer, com correção monetária e juros. Entendeu? É muito sério, né? E eu não imaginava, e eu acho que, como você disse, é um assunto novo, porque a maioria, é o que falou, recebe lá de cima, não cobre, pronto. E aí, recebeu essa negativa, tem que procurar um especialista. A maioria das vezes, essa negativa ela não vem por escrita. Eu costumo chamar isso de modus operandi. Ela não vem por escrito. Então, o primeiro passo é procurar um especialista realmente para que ele possa saber o caminho extrajudicial,
Porque nem tudo também a gente recorre ao judiciário. Eu costumo dizer que a saúde suplementar ela é essencial para que nós tenhamos uma qualidade de vida bacana e não dependemos só do poder público. Então, nós temos que ter a saúde suplementar. Só que ela tem que exercer a função social dela de amparar o beneficiário quando ele mais precisa. Então, a parte extrajudicial, quando nós notificamos o plano de saúde, antes de qualquer ação judicial, nós notificamos ele informando que a paciente tem o direito e que deve ser concedido. Então, após a notificação, se nós não conseguimos ali um caminho extrajudicial, aí sim o caminho é entrar com uma medida judicial, geralmente já com uma medida liminar, para que essa paciente não espere o decorrer do processo, e sim já inicie logo de imediato o tratamento e aguarde somente a confirmação na decisão ou na sentença do processo. Ah, então quer dizer que você já protege a sua, Sim. né, a sua cliente ali, para ela começar a fazer o tratamento, porque senão às vezes essa briga vai aí um bom tempo, né? E ela vai só E aí? agravando, né? Como é que faz? Só vai agravando o caso e corre risco, né? Risco. Uma trombose é um risco de morte, gente. O objetivo é Erisipelas justamente também acontece muito, 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 muito. Erisipelas recorrentes Por causa do lipedema. por causa do lipedema. O objetivo é justamente esse, é antecipar o resultado do processo. Tá. E aí, para antecipar um resultado, eu preciso demonstrar desde o início do processo que essa paciente ela tem direito e que ele é líquido e certo. Então, eu preciso, em sede de tutela, eu preciso mostrar que essa paciente ela tem direito. E aí, o porquê de procurar um especialista? Porque quando você vai fazer um pedido no judiciário, é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, eu quero esse copo de água. Se eu não tiver esse copo de água aqui, ou se o juiz entender que eu não tenho direito a esse copo de água, eu não posso trazer um copo de Coca-Cola e falar, eu quero esse copo de Coca-Cola. Eu fiz um pedido. Então, toda vez que nós recorremos ao judiciário com um pedido, se eu perco aquele pedido, eu estou perdendo o meu direito. Então, se eu faço pedido de tutela, ou qualquer pedido, por exemplo, para paciente que faça um tratamento de lipedema, se o juiz entender que o meu trabalho não foi, vamos dizer assim, não foi legal, que eu não consegui demonstrar aqueles requisitos e que ela não tem direito, eu não consigo entrar com o processo de novo e falar assim, olha, agora ela tem o direito. Não, a gente chama isso de coisa julgada, ou seja, já foi julgada essa matéria, você demonstrou e eu entendi que você não tem direito. Então, é importante que essa pessoa saiba exatamente o que está fazendo, porque ela está lidando com a saúde e com a vida da outra. Isso. Então, Nossa. esse é um papel mais importante de qualquer advogado que trabalhe nessa área. E às vezes, colegas, quando entram em contato, eu explico isso, porque é muito sério. É um pedido que nós temos. É um direito. Olha só. Por isso, a necessidade de realmente um especialista. Para tratar. O lipedema precisa Não do tem essa especialista, de até o advogado precisa ser especialista. Não pode ser qualquer profissional. E há quanto tempo o Dr. Johnny Soares está advogando, né, na parte de direito da saúde? Porque são coisas que a gente nem imagina, pessoal. Depois você vai dar alguns insights aqui, só para a gente saber tudo que a gente pode recorrer no caso da nossa saúde. Mas são quantos anos aí atuando na área do direito da saúde? Olha, André, eu comecei o primeiro caso meu foi em 2021. Porque se você perguntar para qualquer advogado, não existe o direito da saúde, né? Na faculdade a gente não aprende a matéria, olha, a matéria de direito da saúde. Tá. Isso não tem na faculdade. Não tem, igual direito empresarial e assim vai. Então a gente não tem na faculdade direito à saúde. Do mesmo jeito que a gente não aprende na faculdade que existe uma lei que rege os planos de saúde, existe uma lei que rege o SUS. Por exemplo, a paciente com lipedema, ela tem acesso à cirurgia até mesmo pelo SUS. Não somente pelo plano de saúde. Não somente pelo plano de saúde. É claro que existe uma fila, que tem um procedimento diferente do plano de saúde, é importante ressaltar, mas tem uma lei do SUS que garante tratamento para essa pessoa também. Olha. E a gente não aprende isso na faculdade. Então, lá em 2021, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei até mesmo para um direito da saúde um pouquinho, eu brinco que é um pouquinho diferente, que foi para um suplemento para uma criança que ela tinha alergia à proteína do leite de vaca. Foi o primeiro caso que eu tive. E aí, de lá para cá, eu comecei a entender que é um outro universo. São leis, vamos dizer assim, à margem do que nós estamos acostumados a trabalhar no direito. Então, são bem específicos. Você começou a se especializar através desse primeiro caso. Nossa. E aí, depois eu entendi que tinha uma lei do SUS, uma lei do plano de saúde, fiz uma especialização em direitos diabéticos, voltados. Eu sou coautor de um livro
de direitos das pessoas com autismo. Que maravilha! Então, a partir daí, você começa a descobrir, vamos dizer assim, a conhecer um universo de direitos que não é só advogar, é contribuir com a sociedade. É um trabalho social também que nós fazemos no Sim. escritório. Sim, é um trabalho social, porque muitos não têm informação e têm direitos, né? Sim. Direito à saúde. E é o que a gente mais... Hoje a gente paga os nossos impostos, a gente tem que ter o nosso respaldo. E que muitas vezes nos é negado, né? Negado a toda a comunidade, a toda a população. Sim. E olha só, que né, maravilha. Ele, através de cuidar de um paciente, né, de um cliente, de uma criança, hoje pode aqui nos ajudar em diversas outras áreas. Porque, como a gente falou, tem direitos que a gente não sabe que tem. E, André, hoje, em Franca, o nosso escritório é praticamente o único escritório especializado em direito da saúde voltado para o paciente. Tá. Então, hoje, nós temos demanda em 8 estados. Olha. Porque... Johnny não para em Franca. Então, a gente estava tentando agendar esse podcast aqui, demorou um pouquinho, porque tinha que ver a agenda dele, gente. Mas é Johnny Soares Advogados, não é isso? Nós temos, hoje eu tenho o meu perfil, que é o Johnny Soares, e eu tenho um perfil do escritório que é o Portal do Paciente, que é realmente voltado para a divulgação de informações para o paciente. O intuito é diluir esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso, porque muitas vezes a pessoa não tem sequer conhecimento de que tenha o direito ali. E aí como vai ter o acesso? E hoje, todo mundo falando de lipedema, e eu não imaginava que era tão sério assim, conversando com a fisioterapeuta, com uma pessoa que, né, conhecedora, fala pra gente, peraí, isso aí é risco de saúde, é risco de vida. Aí, conversando com outro especialista hoje, a gente descobre, quer dizer, gente, são muitas pessoas que não sabem da gravidade e do que pode ser feito. Agora, são muitos profissionais envolvidos, doutor. Como é que chega a cliente, né, a sua cliente, vai brigar por o plano ou pelo SUS? Ela tem que ter passado por quantos profissionais e o que você precisa para começar a ajudá-la? Geralmente, quando a paciente chega até mim, ela já passou por esses profissionais. Já foi na fisioterapeuta? Ou ela gastou um dinheiro errado fazendo a cirurgia estética que a Daniele falou, que não era o correto, ou ela fez um acompanhamento totalmente equivocado para obesidade, com tratamento com academias e tudo mais. Então, quando ela pega um profissional que entende lipedema, como a Daniele, por exemplo, eu costumo dizer que nós somos um corpo médico e jurídico que vai ajudar essa paciente a alcançar, vamos dizer assim, o objetivo dela de ter uma qualidade de vida bacana. Então, a nutricionista, às vezes, na maioria das vezes, não consegue identificar, mas a fisioterapeuta consegue identificar ali o lipedema. Esse é o primeiro passo. Quando chega para mim, geralmente essa pessoa já está diagnosticada. Já está com o laudo ali. Já está diagnosticada, e o que ela fez anteriormente não conseguiu resolver a situação dela. A Daniele, o trabalho dela é um trabalho preventivo. Então, o trabalho que a Daniele desenvolve hoje é para que a pessoa não precise realizar uma cirurgia. Porque não é confortável fazer uma cirurgia. Não. Ninguém quer chegar nessa situação. Mas se chegar, ela precisa fazer. Para chegar, é só se chegou no extremo para fazer a cirurgia. E eu trabalho com pós-operatório de cirurgias plásticas em si. Então, eu consigo muitas vezes identificar essa paciente que chegou desavisada à cirurgia plástica. Então, ela fez uma lipo comum e chegou para mim. É aquela paciente que o pós-operatório dela, ela incha muito. Ela tem muita dor. Utilizar um macaquinho para compressão é extremamente dolorido. É aquela paciente que fala assim, nossa, eu fiz uma lipo, eu achei que eu ia morrer. De tanta dor. Porque foi a lipo incorreta, com o tratamento incorreto, e provavelmente eu vou ajudá-la no pós-operatório da melhor forma possível, mas, consequentemente, eu vou vê-la daqui uns 2 anos. Infelizmente. Porque hoje tem um tratamento novo com o endolaser, que trabalha, junto com a lipoaspiração, um laser que vai fazendo a queima, literalmente, do colágeno ali, uma retração do colágeno. E aí a pessoa não fica com tanta flacidez e acaba derretendo um pouquinho aquela camada de gordura. Assim a gente consegue perdurar por mais tempo.
às vezes 5 anos, 10 anos, com acompanhamento, a paciente fica bem. Mas não são todos que utilizam desse método, porque não entende que a flacidez dela também vem do lipedema, não somente da pele, porque engordou. Gente, hoje eu falo assim, eu tô tendo uma aula aqui de É. lipedema e de É muito direitos. sério. Porque... E aí eu consigo pegar a paciente hoje e já direcionar. Porque ela já fez a cirurgia. Então já direciona para quê? Para começar o tratamento preventivo, mas se respaldar de laudos, porque vai precisar de uma nova lipo. Em 1 ano, 2 anos. E é Ou interessante talvez que até o reembolso, né? Como o Johnny falou. no seu pós-operatório você já viu ali que não foi feito da forma correta. Não foi, porque não foi diagnosticado. Aí precisa de psicólogo mesmo. Porque eu vou falar uma coisa. Precisa de muita terapia, né? Porque você faz. É uma cirurgia. Igual você falou, a gente tem medo da cirurgia. Chega lá com muita dor. É. E aí ainda não foi da forma correta que deveria ter sido feita. Como é que ampara isso? Eu já chegava, voltava, falava, cadê o Dr. Johnny? Eu tenho uma Toma paciente, aqui, não é eu possível. tenho uma paciente recente, ela fez lipoaspiração. Quando nós fizemos o pós-operatório, a drenagem, tudo, sobrou muita gordura. Não ficou nada bom. Então ela procurou novamente, com a insatisfação, ele propôs um novo procedimento. Ela fez um novo procedimento. Foi bom? Não. Num intervalo de 6 meses. Então ela pagou 2 cirurgias. E continua insatisfeita. Não Então, resolveu. Não, E não vai resolver, não vai. porque não é o tratamento correto. Correto. Gente, então, qual que é o... Vamos supor, hoje eu conheci 2 especialistas aqui que eu posso indicar para lipedema e para os direitos, né? Se estiver passando por algum problema, seja ele qual for. Hoje a gente está falando do lipedema, mas eu sei que o Dr. Johnny pode nos ajudar em diversos outros assuntos relacionados ao nosso direito Sim. na saúde, né? Fala para a gente, o Dani, sobre esse paciente, sobre esses problemas, um case de sucesso que você teve, porque esse foi um da moça pedir, peraí, eu preciso de ajuda, né? De ajuda. Porque ela fez 2 cirurgias, reembolsa esse dinheiro para ela? O correto é reembolsar. Aí a gente tem, eu costumo dizer que tem o que está por trás, né? Muitas vezes, essa pessoa ela foi para o médico porque ela viu, às vezes, um conteúdo no Instagram. Não foi nenhuma prescrição médica. Ela simplesmente foi no médico, informou o cirurgião plástico que gostaria de fazer uma lipo, e aí se o cirurgião não for especialista e não entender que ela tem um diagnóstico ali de lipedema, ele vai fazer a lipoaspiração que ela pediu. Hoje, em Franca, quem que é especialista? Igual a gente estava falando, o Dr. Johnny na área dele, você, a nutricionista que acompanha vocês. Hoje, aqui em Franca ou região, qual que é o especialista em lipedema? Eu não conheço. Médico, você É. quer? Não sei te dizer. Em As Franca, pacientes não. que eu tenho, as pacientes que eu tenho no escritório, todas elas fizeram cirurgias em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Que em São Paulo, inclusive, tem o Instituto de Lipedema. Isso que eu ia falar. É a referência hoje. Então, São Paulo, vai todo mundo querer ir para São Paulo, porque é um instituto especializado, então. Em lipedema. Em lipedema. Olha, E, inclusive, estadia, cirurgia, pós-operatório, tem que ser custeado pelo plano de saúde, mesmo sendo em São Paulo. Johnny, eu tenho um plano de saúde em Franca, ele cobre Franca e região. Vou fazer minha cirurgia em São Paulo. Ele tem que ser coberta a cirurgia, internação e pós-operatório lá, até a alta médica. Porque o convênio da região não tem um especialista Exatamente. que possa auxiliar a paciente. ele é um cirurgião plástico, Ele é um porém cirurgião plástico. a especialidade dele é direcionada para o lipedema. Lipedema. Pro lipedema. Por isso que se confunde muito. Sim, porque a cirurgia, ela é um pouco diferenciada realmente. O tratamento pós-operatório é diferenciado. O tratamento pré-operatório é diferenciado. Não é o mesmo segmento de uma mulher que vai fazer uma simples lipoaspiração estética. Não é. E esse encaminhamento vocês orientam? No caso seu, no caso... Isso, lá no escritório, quando a gente vai fazer a preparação documental, eu já vou pegar os relatórios médicos da fisioterapeuta, do psicólogo, da psicóloga,
do médico ali que acompanhou essa paciente até o diagnóstico. Então, todos esses profissionais envolvidos, eles vão dar o parecer, um laudo médico informando como que está essa paciente. Então, isso parece simples, mas é de suma importância que essa pessoa tenha ali um acompanhamento por todos esses profissionais, a ponto de falar assim, olha, realmente, aqui nós fizemos todos os tratamentos, vamos ter que fazer a cirurgia, porque depois ela vai ter que voltar no fisioterapeuta. Ela vai ter que continuar o acompanhamento. O lipedema, ela não tem fim, ele é um tratamento contínuo, mas é um tratamento que pode ter uma qualidade de vida muito melhor, se bem feito. Se bem feito. Ela pode conviver muito bem com o lipedema, dando a liberdade para ela de uma vida normal. Caminhar, sem dores, sem né? dores, sem desconfortos, muitas vezes amenizando aquele aspecto de celulite mesmo, que, querendo ou não, a mulher ela tem um olhar para a estética também, lógico. Sim, Nós sim. estamos falando de saúde, mas o psicólogo e o psicológico tende para também a parte estética. Mulher é vaidosa. Geralmente é aquela mulher que não usa biquíni, ou entra de shortinho, parte de cima, mais shortinho. Então precisa tudo isso ser trabalhado. E se, com um bom tratamento, muitas vezes uma intervenção cirúrgica bem feita e uma prevenção do retorno grave dessa doença, ela consegue ter uma vida normal. Se libertar. Todos precisam, gente, porque a gente não, quer dizer, eu não imaginava, a hora que vocês entraram aqui, eu não imaginava que o lipedema era tão sério, assim, que a gente está ouvindo falar muito, mas não imaginava. E muito menos que tinha um instituto em São Paulo, do lipedema. E olha que interessante, a Daniele falou sobre vaidade. Nós estamos num momento em que está sendo discutido a saúde mental dos brasileiros como um todo. Como um todo, sim. Imagina a mulher que ela passa por essa situação de lipedema, que muitas vezes é confundido, seja com a obesidade ou com a sobrepeso, celulite e tudo mais. Ela não consegue vestir um biquíni, ela procura um meio de fazer um tratamento, ela tem a negativa porque ou é uma cirurgia plástica, e se ela não tiver o conhecimento ou a capacidade financeira de arcar, como é que essa pessoa sai de casa? É difícil. Como é que ela vai para a praia? Não, e você está se privando de muitas coisas. Você já fala, eu não vou para a praia, eu vou fazer isso, que aqui eu posso ir. Lá eu não vou poder pôr biquíni. Você já começa a você se bloquear em vários. Não vai num clube. É um Não coloca um short. Muitos não colocam mesmo. Usa calça comprida ou saia longa. Se priva, né? Tá morrendo de calor. Ai, mas eu tenho vergonha das minhas pernas. Autoestima, lá embaixo. É uma questão de saúde pública. Porque isso pode levar, é uma potencial cliente a ser levada para depressão. Depressão. E aí entra no benefício assistencial. Então nós estamos falando de saúde pública. E o conhecimento dessa doença é importantíssima para a pessoa que sofre dessa doença e para os entornos, familiares, amigos. Porque essa mulher é aquela que sempre tá com a barriguinha magrinha, ela malha, ela é magrinha, mas tem a celulite. Aí vem sempre aquela amiga ou aquele parente chato, né? O marido fala, mas também aí não para de tomar refrigerante. E não sei, o secota tá comendo demais, é alimentação. E muitas vezes não é. Não é. Só. Ela tá correndo atrás, mas o resultado, que a expectativa que ela tem, nunca vai ser alcançada. Gente, olha, eu não imaginava que o lipedema causava tudo isso e que não tinha cura. É um assunto que tem que ser mais debatido. Tem que ser mais debatido, porque eu acho que aqui vai muito além. Mas me conta um caso de sucesso que você teve lá, né? São vários, mas dentro do lipedema, na sua área de atuação. Assim, não precisa citar nomes nem nada, Sim. só o... É muito, pra gente, quando chega, como eu disse, a paciente ela já chega numa fase que é cirúrgica. Já tentou de tudo. Já E fez aí, de tudo. a gente tem duas situações, tá? É muito comum que essa paciente ela não consiga um relatório médico. Tá. Por quê? Muitas vezes, o plano de saúde, ele é feito ali por cooperados. E aí eu vou te explicar. Se eu sou sócio do plano de saúde, eu vou emitir um relatório que faça que aquela pessoa faça um relatório, uma cirurgia que vai me custar certo valor. Não. Então é muito comum que essa pessoa não consiga um relatório médico dentro do corpo de médicos ali do plano de saúde. Então, a última paciente que nós tivemos, nós encaminhamos ela para um outro médico particular
que inclusive ela conseguiu o reembolso dessa consulta particular pelo plano de saúde. E aí, depois de juntar todos os documentos, nós juntamos o documento do clínico, do médico, do cirurgião plástico que fez a análise pré-operatória dela, da fisioterapeuta, da nutricionista, da psicóloga. Depois que a gente reuniu toda essa documentação, ingressamos e pedimos o liminar. O plano de saúde, mesmo assim, não cumpriu a liminar. Nesses casos, nós costumamos pedir o bloqueio do valor para que ela pudesse fazer essa cirurgia de forma particular, que foi o que nós fizemos. Bloqueamos o valor da conta no plano de saúde e pagamos o médico de forma particular, emitiu nota fiscal e a gente apresenta ali vamos dizer assim, no processo. Falando assim, parece muito simples, tá? Mas lá no escritório nós temos um protocolo de procedimentos. Então, todo paciente que nós tivemos que é de urgência e emergência, nós temos 24 horas para distribuir aquele processo depois que a documentação está completa. Distribuímos esse processo, o próximo procedimento nosso é despachar presencialmente com o magistrado. Ou seja, eu vou até o juiz ou falo com ele virtualmente para explicar para ele a urgência e a situação daquele processo. Porque eu entendo de lipedema, a Daniela entende de lipedema, a Andréia hoje entende de lipedema. Agora, imagina o juiz que tem 24 mil ações por ano. Ele precisa entender também. Ele precisa entender de lipedema. Então, eu preciso explicar para esse juiz o que é o lipedema e por que essa pessoa precisa de uma cirurgia plástica e que não é estética. E você consegue... não deve ser fácil também, né? Não é fácil, mas o advogado especialista em direito da saúde, ele já sabe que ele tem esse dever de sentar com o magistrado e falar assim, olha, lipedema pode levar nessa situação. O lipedema que ela tem, ela já está no grau aqui 3. Ela já não consegue permanecer em pé durante X tempo. Então, olha, esse daqui é o que pode acontecer com ela se ela não fizer essa cirurgia. Então, esse é o dever do advogado. Essa apresentação, a gente chama de despacho no meio jurídico, né? Esse bate-papo, essa reunião com o juiz, ela tem que acontecer. Então, esse protocolo nosso no escritório faz com que a gente consiga apresentar para o magistrado de uma forma mais clara o que está acontecendo ali. Porque para ele recebe uma informação falando o seguinte, olha, a minha paciente tem um direito. Eu chamo meus clientes de paciente, tá? Uhum. Eu falo, a minha eu ia falar paciente aqui, depois eu falei cliente. Eu chamo todos os meus clientes, eu chamo de paciente, porque são meus pacientes. Uhum. Então eu falo, olha, a minha paciente, ela tem esse direito. O plano de saúde vai falar para ele assim, olha, ele não tem esse direito porque não está no rol, ou é porque é uma cirurgia plástica. E se eu não mostrar para ele a diferença da estética para um tratamento médico e o que pode acontecer, eu posso ter um indeferimento ali. Eu posso perder o direito da paciente. Então, o protocolo nosso é 24 horas nós distribuímos a ação. Imediatamente eu peço reunião com o juiz para explicar para ele do que se trata aquele pedido médico. E aí, em seguida, a gente aguarda ali, eu costumo dizer que ansiosamente, ligando algumas vezes pro gabinete do magistrado para que ele possa dar uma sentença o quanto antes, uma decisão do liminar o quanto antes, para a gente poder efetivamente iniciar o tratamento médico, desde a liminar. Então, esse é o nosso procedimento padrão. Então, nós temos ali, dentro de 3 dias, praticamente, nós distribuímos qualquer processo dentro do escritório. Mesmo que tenha que varar à noite, não tem problema. É urgência e emergência, nós precisamos trabalhar dessa forma. Que maravilha. Ótimo Olha respaldo, só. né? Não, e nós temos isso aqui na nossa cidade. Olha, Apesar que que ele está maravilha, viajando o que Brasil grande inteiro, mas profissional. A maioria dos nossos atendimentos é online. É online. online. É Tem online. que ser, né? Nós fazemos videoconferência Tanto com que os vocês pacientes estão do Brasil todo. atendendo aí, quantos estados? Hoje nós temos ativos processos em 8 estados. Eu quero abrir mais. Se tiver pessoas de outros estados aí, a gente procurar atende. uns A profissional. tecnologia nos ajudou muito nisso, né? Porque é uma reunião Facilitou online, demais. você está falando ali com um especialista que vai resolver o seu problema, e é isso aí. Você tem um conjunto, você tem vários advogados trabalhando junto com você? Nós temos uma equipe de advogados, inclusive hoje no escritório nós contamos com parceiros que são peritos médicos que nos apoiam exatamente com esses relatórios médicos. Então, às vezes, nós temos parcerias com peritos para avaliar se o relatório médico está, vamos dizer assim, da forma correta e se está dentro ali das condições que nós precisamos viabilizar a ação judicial. Não é nada aventureiro. Vamos dizer assim, tem que ter fundamento, tem que ter processo, tem que ter disciplina ali. E o Instituto do Lipedema, os médicos de lá devem estar muito também atentos, junto com vocês, né?
Porque, Sim, mas também a gente tem que entender que a demanda lá está altíssima, né? olha, Altíssima. é o único É. estado de São Paulo, gente. Então, eu imagino que a demanda lá esteja, É sim. alta. É um assunto que a pessoa que conhece, ela trabalha, ela desenvolve e estamos despertando curiosidade para outros profissionais começarem a Eu trabalhar. pensei, logo nós vamos ter profissionais em outros estados aí E é trabalhando e sendo necessário, especialista. Porque isso que vocês estão fazendo aqui é justamente isso, Sim. doutor. É despertar. É necessária a conscientização e principalmente a capacitação. Como eu disse, o profissional bem orientado, ele é capaz de ajudar a paciente. Só que, mal orientado, ele piora o quadro da paciente. Então, isso é questão de saúde pública também. É necessário o debate sobre essa doença, a conscientização, principalmente dos profissionais da saúde, que procurem, sim, uma especialização para cuidar desses pacientes corretamente. Ô, Daniele, doutora, porque né, eu falo, a fisioterapia, gente, é um benefício em diversos aspectos, né, da nossa saúde, do nosso corpo, que trata, que coloca em ordem, né, tanto a Uhum. nossa musculatura, como tudo que envolve, e você na parte da estética, doutora, fala de um case de sucesso com o lipedema que você está acompanhando e tem tido resultados, né? Igual você falou, não tem cura, mas tem uma boa qualidade de vida. Hoje eu tenho acompanhamento de algumas pacientes que já passaram por esse processo que o Johnny falou, já fizeram as suas lipos particulares, já tiveram a negativa, algumas já conseguiram o tratamento correto, a lipo, o procedimento correto, e hoje faz a prevenção. Então, uma vez por semana, tem a drenagem linfática correta, nos pontos corretos, com os equipamentos também corretos, para diminuir essa proliferação de camada de gordura e a inflamação também, né? Além do que hoje, depois desse assunto estar bem mais divulgado, eu tenho muito diagnóstico e a orientação. Então, muitos me procuram, falam, Dani, faz uma avaliação. Será que eu tenho lipedema? Será que eu não tenho? Por onde começar? Então, hoje, são os casos que estão aparecendo para mim. Depois da divulgação, em massa, hoje no Instagram tem muitas propagandas sobre lipedema, hoje podcasts estão crescendo, né? A informação está chegando. Não como deveria ser o ideal, mas já está chegando. E, doutora Daniele, você sempre estudou muito, né? Ah, eu gosto. Gente, ela sempre estudou para ela Eu oferecer gosto. simplesmente o melhor, né? Para suas Não, a gente tem que ter esse pacientes. cuidado. Amor à profissão, né? Porque a gente tem que entregar um bom trabalho. Afinal, nós da área da saúde estamos lidando com vidas, né? Não somente Ser da paciente. humano. Eu falo, é o ciclo, né? É familiar, é quem vive junto com a paciente. A doença, ela não é somente da paciente, é do ciclo e do meio que ela vive. Então, o cuidado é muito sério. Cuidado com a vida humana, né? A gente tem que ter esse zelo. Olha, eu vou falar uma coisa, vocês dois vão ter que voltar mais vezes aqui para a gente fazer podcast, gente, porque Vamos lá. eu vou falar que tem outros conteúdo. assuntos, Não, né? ele tem conteúdo aqui que não acaba mais, e você também, Tem doutora. outros direitos aí que... Eu queria trazer também a Dani falando, é muito importante a mulher que está nos ouvindo, ela saber o seguinte, quando ela vai procurar a Daniele, ou se porventura se tornar um processo judicial, tudo isso, além vamos dizer assim, do direito paciente e a profissional que está envolvido, o processo judicial ele corre em segredo de justiça. Porque às vezes a mulher tem medo de expor esse diagnóstico, essas imagens. Ah, tá. Então, como ela tem medo de expor isso, ela fala assim, mas será que eu vou ter que juntar todo esse daqui no processo? E aí, como é que fica lá? E esse processo corre em segredo de justiça. A exposição, né? A exposição. Então, ninguém tem acesso, somente a parte. Não Então, é precisamos importante. ter medo Não precisa ter medo. nesse momento, Exatamente. né? De entrar, Vergonha, de nem vergonha, falar, estou sendo exposta, não. De jeito nenhum. Ela não vai ser exposta em nenhum momento. Esse processo ele corre em segredo de justiça. Ah, então vamos fazer aqui uns minutos de cada um, com o tema, né? Lipedema não é frescura, não é vaidade. Dani, lipedema, para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui. Lipedema não é frescura, não é vaidade. É uma doença diagnosticada.
E você, mulher que sofre com dores, com cansaço nas pernas, edemas, roxos, trombose, erisipela em casos mais graves e tem a necessidade de cuidar, não é só estética. Você tem um respaldo de bons profissionais para fazer o tratamento desse lipedema, juntamente com profissionais que vão te dar um respaldo jurídico para que toda a parte cirúrgica, medicamentosa e de cuidado dos profissionais da saúde seja garantido para você. Olha. Dr. Johnny Soares, vamos falar do direito, da nossa saúde. Se tratando hoje, a gente está falando de lipedema. Sim. Como eu disse, você vai voltar aqui, porque tem Vai ser um direito prazer. para várias outras áreas de atuação, Vai ser um prazer. como crianças que você disse com autismo, ou algum outro, né? Uma outra. Diabéticos, tem um nicho enorme aí da saúde. Tem um nicho grande para a gente falar e tem direitos que a gente nem imagina que Sim. tem e que pode contar com a sua ajuda. Mas hoje, se tratando de lipedema, como você disse, é super seguro, mas vamos lá. O plano de saúde, né, tem que nos dar esse respaldo. Se não der, você tem a solução. Exatamente. Bom, o que eu tenho para dizer para quem está nos ouvindo aqui é que o tratamento de lipedema, ele é sério e ele deve ser feito à risca pelo tratamento médico, de acordo com o tratamento médico. E se você tiver dificuldade de acesso a esse tratamento, seja pelo plano de saúde ou por qualquer outro método, você tem direito ao seu, vamos dizer assim, judicial, para que você tenha acesso a esse tratamento e você não precisa esperar até o final do processo. Você pode ter uma liminar deferida em poucos dias para que você faça efetivamente e custeie todo o seu tratamento. E se você já pagou o seu tratamento, você pode ter direito ao reembolso. O que a gente precisa? Reunir a documentação necessária, verificar a viabilidade, como eu disse, é feito de uma forma caso a caso, não é, vamos dizer assim, avulso, é caso a caso, para que você possa ter direito a receber tudo isso que você pagou, que provavelmente você tinha direito e foi suprido ali em algum momento pelo seu plano de saúde. E eu penso que esse bate-papo de hoje, gente, é que realmente aconteça o que a gente falou, que vários profissionais, principalmente cirurgiões, se especializem no lipedema, porque, como eu disse, eu hoje vim aqui aprender com vocês, e quantas pessoas, né, precisa ainda de entender a gravidade, que é uma doença que hoje eu vi não tem cura, mas tem como a gente ter qualidade de vida. E é uma demanda que ainda está oculta. Está oculta, né? Tá. Esse Instituto do Lipedema em São Paulo é recente também, ou não? Na realidade, toda a parte de lipedema tem de alguns anos para cá o cuidado. Tá. Não era tratado como doença, como patologia. Então, tratava-se como estética, né? Tá. E com estudos, o avanço da medicina, o entendimento do corpo da mulher, aí sim foi-se devagarzinho estudando e tratando como patologia. E a partir daí que apareceram os institutos, as especializações, o conhecimento, o que pode, o que não pode. Isso é muito recente, né, Johnny? Exato. Os estudos, eles existem há anos. Só que ainda acontecia toda essa situação. Não era algo, não incomodava ainda a saúde pública, né? Isso. Então, hoje, nós temos até mesmo pessoas que procuram benefícios assistenciais por conta do lipedema. Então, às vezes, você vê na fila do INSS aquela pessoa já com um grau de lipedema avançado, que ela não consegue trabalhar de dor. Não consegue muitas vezes andar. Exato, ela não consegue muitas vezes andar. Porque as bolas de gordura batem uma na outra, ela tem que afastar as pernas. Esse peso é muito grande, traz artrose, sobrecarrega joelho, quadril, tornozelo. Então, é uma sucessão de coisas. E geralmente, no começo, era tratado como estética, depois como uma doença circulatória e logo depois como uma doença ortopédica. E, na realidade, é só lipedema, que evoluiu num grau tão grave que já necessitou da paciente se afastar, né? Tá, olha só. Comprometeu a vida dela. E às vezes se comprometeu, ela tem esse direito de se afastar. Sim. Então, olha só, temos que olhar para o lipedema com mais, né, com mais profissionalismo, com mais seriedade, porque não é frescura, não é vaidade, não é estética, é saúde. É saúde. Doutora Daniele Moreira,
Que prazer Não, estar o aqui com prazer você foi hoje. meu. Muito obrigado pela aula que nós tivemos aqui. O Dr. Johnny Soares, advogados aí, direito da saúde, que a gente sabe, né? Você explicou que não é assim, mas a gente precisa de saber que tem na saúde, Sim. nós temos direitos. E é com você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês vão voltar aqui mais vezes para abordar outros assuntos. Combinado. Espero que hoje a gente tenha conseguido levar para o pessoal essa mensagem, né? Que o lipedema é sério, né? E tem vocês. Muito obrigado pela participação e até o próximo Qualitar em Foco.